Muito bem, gente, boa noite. Como a gente tem muita coisa para conversar, eu sei que ainda tem bastante gente por chegar, mas eu vou começar essa conversa, primeiro em respeito a vocês que chegaram no horário, né, que isso é justo, em respeito ao meu convidado, André, muito obrigada por estar aqui até antes do horário, já com a gente. E nem preciso falar do meu entusiasmo para a noite de hoje, da minha alegria de estar aqui. Esse é um momento realmente muito especial, André. Muito obrigada. Você sabe que você é uma pessoa que tem uma passagem muito relevante na minha história profissional e de vida também. E eu espero que essa conversa que a gente vai ter hoje traga frutos para as pessoas que vão nos assistir, assim como a minha parceria com você tem trazido muitos frutos para a nossa interação, para a nossa relação e para mim em especial. Tá? Então, obrigada. Obrigado a você, Cris, é um prazer estar aqui. E realmente nossa história já leva mais de 10 anos mesmo, e eu sinto da mesma forma essa relação aí de amizade e parceria. Espero que o pessoal que está entrando aqui, estou vendo o time da Engeform entrando em massa. Que maravilha! Nosso mestre João, boa noite, a Luísa. Boa noite, João, que bacana. Nossa, gente, eu fico emocionada de ver vocês. Eu não vou olhar muito, senão vou começar a chorar e não vou conseguir fazer live aqui, viu? Mas eu fico realmente emocionada de ver vocês aqui, muito bacana. Olha, eu planejei um roteiro aqui e até comentei com o André agora há pouco que, como eu costumo ficar nervosa no comecinho das conversas, então eu escrevi, porque se eu começar a travar, eu vou ler algumas coisas aqui. Mas a primeira eu faço questão de ler mesmo, porque é a apresentação do André. Eu sei que a maioria das pessoas que está por aqui o conhece, mas eu faço questão de uma apresentação relativamente formal, né? Nós escolhemos um tema para desafiar essa conversa hoje, que é mentoria, ajuda a formar líderes extraordinários? E, obviamente, que a gente tem respostas para isso dentro da nossa conversa. Então, essa é a conversa que vai ser conduzida com o André, que é sócio-diretor e diretor superintendente da Engeform Engenharia, onde ele está atuando há mais de 16 anos. Ele passou por lá na posição de diretor técnico comercial e é responsável por mais de 100 grandes projetos de engenharia. Dentro do grupo Engeform, além de ser o presidente, ele atua no conselho da Engeform Desenvolvimento Imobiliário, a Engeform DI, e da Engeform Energia Renovável, que tem uma forte atuação em parques eólicos. Atualmente, também, ele é diretor de Learning do IPO, uma comunidade global que conecta jovens presidentes de empresas pelo mundo, e é presidente do conselho da Associação Beneficente Santa Fé, que acolhe crianças, adolescentes e famílias em situação de risco. A Buchan é graduado em Engenharia Civil pelo Mackenzie e pela Universidade de Harvard. Ele é também graduado no OPM, que é um programa de gestão para empresários e presidentes. Muito bem. Esse é o André Buchan, com quem eu tenho a honra, o prazer de conversar. E eu vou começar fazendo uma provocação ao André, falando sobre sorte. Eu gosto muito do conceito. O conceito que eu adoto para sorte é o que eu aprendi, que vem da origem dela na tradução do hebraico. E de lá ela traz o significado de que sorte é estar no lugar certo, na hora certa e preparado. E uma vez que aqui a gente está com o propósito de levar uma mensagem de otimismo para os líderes que nos acompanham, para os não líderes que nos acompanham também, e principalmente para as pessoas que têm o desejo, a vontade de fazer uma carreira de sucesso, e que sabe que precisa de sorte. Então, é com essa puxada, André, com essa provocação que eu gostaria de dar abertura para você dar um alô para o nosso pessoal. Muito bom, Cris. Obrigado pela excelente pergunta. Eu começo assim, pensando que sorte a minha, até a família que eu tenho, os
pais que me ensinaram tanto aí na minha infância, os filhos que eu tenho, a minha esposa, os amigos que me cercam. E acho que a primeira vez que eu senti muita sorte foi quando eu fui fazer meu estágio em Nova York e o pai do meu melhor amigo apareceu lá no meu estágio, né? Estava bem no comecinho da minha carreira e ele perguntou, mas o que você está fazendo exatamente aí, né? E eu acho que eu estava fazendo aquele teste que eles fazem em todo recém-formado quando chega no mercado financeiro em Nova York, né? Então, você está graduado, você acha que você é alguém, e suas primeiras responsabilidades são servir cafezinho, passar fax, abrir porta, distribuir muita carta naquela época. Eu, inclusive, olha, passava fax rápido pra caramba, viu? Eu era muito bom naquilo. Era bom nisso? Eu era bom nisso. E aí ele falou, não, uma casa como essa que você está trabalhando, tem que fazer gestão de capital, capital para o Brasil. O que essa Salomon Brothers Smith Barney faz no mercado brasileiro? Eu não sei muito bem. Então, bom, então começa aqui comigo. Você vai ser o meu... Você vai começar comigo. E aí eu tive a sorte de estar lá em Nova York, em 98 para 99, com o pai desse meu melhor amigo, que me deu essa oportunidade e o banco precisava muito. Ó, o Renato lembrou que também estagiário pega comida para os outros e traz nas mesas, e fazia isso, dava comida para os chefes. E de repente, por estar lá, né, e ter tido assim essa oportunidade, eu que era para ser aquele estágio de 3 meses ou 6, acabou virando, né, aqueles quase 7 anos que para mim foram assim muito importantes no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Então eu senti de verdade uma grande materialização dessa sorte, né? Essa sorte. Pois é, há quanto tempo você já se preparava para encontrar essa sorte? Pois é, né? É engraçado porque a formação, né, de engenheiro civil, o inglês, né, Cris, que assim, aquela bagagem que a gente traz se preparando, e aí fui fazer o curso de mercado financeiro aqui antes de viajar, quando chegou lá quase tudo isso aí zerou, Cris, sabia? É mesmo? Um recém-chegado num outro país onde você não conhece ninguém, sua escola, sua faculdade, seu sobrenome, tudo isso aí zero. Parece que o seu odômetro pega e vai para zero. E aí você tem a oportunidade de reconstruir a sua história, ou construir uma nova história. Mas, André, eu concordo com você que tudo isso zera, mas a bagagem que você tem, essa bagagem é a que faz a diferença, né? E quando eu falo nesse preparo contido na sorte, eu gosto de lembrar do preparo do ponto de vista intelectual, cognitivo, sim, que é o conhecimento que você foi acumulando durante toda a sua vida até ir para lá, que obviamente isso foi relevante para que ele fizesse o convite a você, mas junto com isso, uma bagagem de desenvolvimento pessoal, uma bagagem de desenvolvimento de preparo emocional para enfrentar desafios, porque eu tenho certeza que foi um grande desafio para você, essa experiência. Com certeza, foi sim. E sem contar que, não raramente, as pessoas acham abominável fazer isso que você disse aqui, que foi o início da sua carreira, que, via de regra, é o início da carreira das pessoas que acabam despontando de alguma maneira, né? É começar do básico. Né? E ali eles faziam isso de propósito, viu, Cris? Depois eu descobri, fazia parte da estratégia deles ver o quanto resiliente a gente era e persistente, e de repente não fala, quer saber, que acha que eu sou o quê? Eu vou embora daqui. Né? Então, foi parte da estratégia deles, do RH, em Wall Street, em 98, de fazer assim, a gente passar por essa primeira jambrada ali, né? E eu acho isso ótimo, acho bom que os jovens que nos ouvem, que estão começando carreira, ouçam isso e entendam a importância da adaptação, inclusive, né? Bom, André, vou entrar aqui num tema que é bastante relevante, porque vou chamar de pauta quente em relação a você, que diz respeito a um prêmio que você recebeu na última semana, o prêmio IPO,
que está associado, pelo que eu sei, que te conheço, ao seu propósito de vida, né? E é o prêmio que foi destinado a você pelas suas iniciativas junto à Santa Fé, né? Esse prêmio é um prêmio de honra para a América Latina 2021, do IPO Global Impact Award, que foi promovido pelo IPO, que é essa comunidade de executivos da qual você faz parte. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse prêmio, trazendo para essa perspectiva de propósito de vida, de significado, e como é que isso se conecta a essa história de vida e de profissionalismo que você tem. Eu quero dar boa noite para o Reinaldo Maluf, para a Ellen, que entraram aqui, né? E contar para o pessoal primeiro o que é a Santa Fé, né, Cris? Porque esse prêmio remete à Santa Fé, que é um projeto que a Ingeform apoia há mais de 20 anos. É uma associação beneficente que cuida de crianças e adolescentes, suas famílias, vítimas de maus tratos, violência e todo tipo assim de coisa ruim que a gente não gosta, né? E aí a gente pega e acolhe essas crianças e realmente muda a história delas. E aí a Ingeform está desde 2000 nessa jornada, né? O time da Ingeform. E em 2010, eu junto com um amigo meu, nós tivemos a ideia de criar um conselho de apoio à gestão da Santa Fé. E aí começou uma etapa nova na minha vida, onde esse papel aí de ajudar quem tanto precisa começou a ganhar um grande significado. Tem sido uma jornada muito gostosa, sabe? Assim, de experienciar ela e de principalmente ver a transformação na vida de tantas crianças e adolescentes que são atendidos pela Santa Fé. É um prêmio que ele precisa ser compartilhado com muita gente, que eu acabo recebendo na minha pessoa, mas assim, primeiro eu preciso dividir ali com o Arnaldo, que foi quem, o nosso sócio fundador da Ingeform, que foi quem primeiro se apaixonou pela Santa Fé e dedicou muito tempo dele a ajudar o nosso projeto, né? E acho que um ponto muito legal assim dessa premiação é porque ela se conecta com uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Então, um amigão meu agora, o Fábio Kaufmann, que me conhece dessa minha jornada social, Cris. Eu, assim, você saber qual que é o seu propósito aqui, né? É uma coisa que acho que leva tempo para você, assim, ter isso muito claro e muito genuíno dentro de você. Eu hoje tenho muita certeza que a minha passagem por aqui é para fazer, né? Para criar, fazer a diferença na vida de muitas pessoas, impactar de forma positiva a vida de muitas pessoas. Uhum. Esse é o meu propósito pessoal, que por sorte pode se alinhar com o propósito da nossa empresa Ingeform Engenharia, que através da nossa arte de engenheirar faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Então os propósitos... De novo a sorte está na sua vida, André. Pois é. De novo a sorte. E aí, durante um tempo, eu tive dificuldade de assim, entender o tamanho disso. Olha a minha conselheira da Santa Fé, Melissa, entrando junto com a Nath Azevedo. Boa noite, meninas. Boa noite, sejam bem-vindas. E aí eu descobri, Cris, o tamanho do impacto do trabalho que a Ingeform faz, por exemplo, na área da saúde, né? A Ingeform, ao longo de muitos anos, com empresas parceiras, se tornou um grande player no setor de saúde e agora já construiu mais de 35 hospitais, 800 mil metros quadrados, e finalmente o nosso time conseguiu descobrir que atende 40 milhões de pessoas por ano nesses equipamentos de saúde. Então, quando a gente assim, faz a diferença na vida das pessoas, através da nossa arte de engendrar, poxa, isso é muito, assim, muito impactante, se conecta muito com o que eu faço com muita paixão, né? Aí a gente resolveu fazer o mesmo estudo para as obras de saneamento mais recentes. E a gente foi descobrir que os sistemas de água e esgoto que a Ingeform constrói com esse timaço que a gente tem, sabe, um time que, pô, acredita no nosso sonho, gosta da nossa visão, acha esse nosso propósito assim uma coisa de verdade que faz levantar da cama animado. Pô, essas nossas obras mais recentes estão impactando 30 milhões de pessoas por ano, Cris. Fantástico. Então, nós não somos uma empresa de tecnologia da informação, nós não somos uma fintech, uma consultech, mas assim, o que a Ingeform faz, assim, impacta muita gente. E isso, assim, é muito motivador para mim.
O André, você tem com bastante clareza, fica bem evidente essa questão do propósito e do significado dessas suas ações. Você tem alguma pista para que você possa dar para quem ainda não se achou, para quem ainda não identificou esse propósito? Que caminhos essas pessoas podem seguir? O que você recomenda? Tá. Cris, eu só vou terminar, porque você me fez uma pergunta, acabei não respondendo, fui falando de outras coisas, mas no fim, então nós estamos nessa jornada Santa Fé há muito tempo, a gente faz isso com muita paixão, porque a gente entende que faz a diferença, e de repente um dia um cara me ligou da Argentina e falou, André, você ganhou o prêmio da América Latina inteira como empreendedor social, que a gente entende que causa mais impacto pela forma que conduz pela escalabilidade e pela metodologia. Eu falei, caramba, que bacana, porque eu nem sabia que eu estava concorrendo, né? Então, eu fiquei muito honrado, e assim, isso aí está sendo divulgado em muitos canais, mundialmente, assim, eles levam muito a sério essa questão. Ah, Né? que bom, né? Então, eu acho que quando a gente está falando de propósito, de paixão, eu acho que é muito importante, Cris, a gente saber, assim, qual o legado que a gente quer deixar, né? Assim, o que te move? Assim, como você colabora e vive nesse mundo, tentando fazer esse mundo um pouco melhor todos os dias? Tem várias formas de fazer isso, Cris. Tem várias formas de realizar esse propósito. Então, eu acho que a gente tem que procurar pessoas experientes que nos ajudem a achar onde está essa nossa energia positiva. Uhum. Hoje, graças à tecnologia, tem TED Talk, tem um monte de coisa. Mas no momento que você percebe, né, o quanto seu propósito é importante, poxa, você começa a... Mas, André, eu vou acrescentar algo aqui que é resultante da minha convivência profissional com você. Junto com essa ânsia de encontrar esse propósito, dessa busca, você, nesses 10 anos de convivência que a gente já tem, eu posso atestar que é uma pessoa que responde aos estímulos que você encontra. Então, isso é um diferencial que eu considero significativo, e dado que o nosso propósito aqui hoje é passar mensagens para quem tenha um interesse em perceber que trilha é essa que você está seguindo, então eu vou deixar isso aqui, inclusive, como feedback, que provavelmente já devo ter te dado, mas que nunca é demais, né? A tua resposta aos estímulos é uma resposta muito forte. Você é uma pessoa muito determinada. Quando você percebe que algo será útil para você, você encara isso de peito aberto, com determinação, com garra, e isso é um grande diferencial, né? Então, eu acho que é importante deixar esse registro aqui. Porque é muito legal, Cris, poder também aprender com os outros, né? Na Ingeform, a gente amadureceu muito no ciclo de desenvolvimento de pessoas, né? Você nos ajudou nessa jornada, agora o pessoal da Falcone, tem o programa da Falcone Gente. Eu hoje concluí o ciclo, meu ciclo pessoal, de voltar em todo mundo que me deu feedback, Cris. Eu fui em todos que me deram feedback. Os diretores, os pares das outras empresas, o conselho. Eu sentei com um por um para investigar os pontos que eles percebiam como fortes de desenvolvimento, os comentários que eles fizeram. E, assim, quando você faz isso, você tem essa oportunidade de aprender tanto, né? E fazer essa jornada de autoconhecimento. E tem outra prática que você adota, que eu também acho importante, que nós começamos o nosso trabalho em parceria em 2010. Anualmente, você me dá um alôzinho mostrando, ou em alguns momentos eu até participei da tua revisão de um plano que começou em 2010, talvez até tenha começado antes. Eu entrei nesse processo em 2010. Mas essa visão de o que você está fazendo hoje e como isso se conecta com o longo prazo, isso também faz muita diferença. Fala um pouco disso, como é que é isso na tua visão? Isso casa muito bem com o meu perfil, né, Cris? Minha esposa deve estar vendo aí, e eu não, assim, acho que não casaria muito com o perfil dela ou da minha irmã Joana, que eu não sei se está aí ou não. Mas eu, por exemplo, eu gosto de pensar assim, o que é relevante para mim, para esse ano, na minha agenda pessoal e profissional.
Eu gosto de pensar, então, um pouquinho mais para frente, 2 ou 5 anos, inclusive sonhar lá 10 anos, e acompanhar a execução disso aí, né? Porque na Engeform a gente tem um valor que ele não é planejamento, né? Ele é execução dos planos. E para mim é muito gostoso, Cris, ver assim, quando eu fui lá ver o primeiro trabalho que a gente fez em 2010, sobre o que eu queria, olhando para 2 anos, 5 e 10 anos depois, onde a gente chegou, acho que isso dá muita clareza para você seguir na direção dos seus sonhos, né? Porque no final você coloca ali objetivos, desejos, vontades. Quando você tangibiliza, é mais fácil de chegar neles. Do ponto de vista, você pode falar com propriedade, porque você vive isso, do ponto de vista de realização, quando você olha 10 anos depois, um plano que você traçou e que você vê onde chegou, como é que você se sente? Como é que é essa experiência? Não só é muito gostoso, né? Assim, esse sentimento eu gosto de celebrar as conquistas, sabe, Cris? O tempo está passando, e quanto mais o tempo está passando, mais eu gosto de celebrar as conquistas. E é muito legal ver que você, então, pensou num objetivo, né? Você foi naquela direção, deu certo, e você se permite, então, ir numa outra jornada, né? E acho que isso é uma coisa que vocês mais jovens que estão aqui nos ouvindo, estão começando a fazer esses primeiros planos, que nem o meu sobrinho Joaquim Abuchan, que entrou agora e eu amo muito, é o meu afilhado, assim, você coloca ali e aí você fica pensando assim, que direção você quer dar depois, né? Por que não? Você não está começando uma nova jornada agora, Cris? Pois é. E que não era nem planejada nessa estrutura, dessa forma, né? E nisso eu acho que ter um plano de médio e longo prazo também é bastante relevante, porque nós não podemos mudar muito do que acontece hoje, né? Essa ocorrência da pandemia, por exemplo, que é algo absolutamente fora dos nossos planos, do nosso controle, né? Quem de nós tinha plano para viver essa situação? Ninguém que eu conheça, né? Então, mas se você tem uma visão de médio ou longo prazo, você faz as adaptações que o presente algumas vezes te impõe com muito mais leveza. É assim que eu vejo. E é assim que eu tenho visto acontecer, acompanhando a sua trajetória. E por falar em trajetória, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória na Ingeform, né? Ingeform no ano de 2020, que me parece que foi o primeiro ano da sua superintendência, né? Da sua posição como presidente. Primeiro ou segundo, André? Foi o quarto. Eu já estou no quinto, Cris. Como presidente? Como presidente? Perdi o trem. Pois bem, em 2020, a Ingeform ganhou alguns prêmios significativos, eu destaquei 3 aqui, né? Ela foi vencedora do Prêmio Valor 1000, na categoria de Empresa de Construção e Engenharia, foi certificada pela Great Source, que era o meu sonho quando eu entrei aí, eu falei, é essa trilha que a gente vai seguir, e que fiquei muito feliz o dia que eu vi essa premiação, era como se eu estivesse junto com vocês, aí estava no coração. E o top 3 da Valor em Mulheres na Liderança, que é um grande destaque também da Ingeform. E outros vários que você poderia lembrar, se você achar que vale a pena. Mas mais importante é que eu queria que você falasse dessa sua trajetória e comentasse se você se lembra de alguns marcos relevantes que contribuíram para você chegar onde chegou, para que a Ingeform chegasse a essas premiações. Eu acho que é importante lembrar aqui, eu comentar com quem me conhece menos, né? Depois que, então, eu faço aqueles 7 anos em Nova York, eu sou convidado a voltar para a Ingeform e realmente faço uma coisa que eu não recomendaria muito a quem nos ouve, que é, assim, não combinar muito bem as coisas ao ingressar numa empresa, principalmente se for familiar. Porque eu não tinha muita clareza, assim, o que eu ia fazer, por quanto tempo, quanto eu ia ganhar, realmente nada foi muito combinado. Mas talvez isso também não fosse muito relevante, porque eu sabia que eu ia poder realizar, assim, o meu propósito de vida aqui na nossa empresa. Mas o que aconteceu de mais relevante, pessoal, é que eu estava numa segunda-feira em Nova York, num escritório bacana de banco. Na quinta-feira eu estava no Carandiru, começando a trabalhar como engenheiro júnior, porque eu precisava reaprender engenharia, e era muito importante isso.
e aí o meu escritório foi de Nova York para a cela 5 do pavilhão 4 do Carandiru. Né? Então, foi uma mudança um pouco drástica, né? Você sair de Nova York um dia e outro dia lá no Carandiru, onde eu passei 2 anos aprendendo com um monte de gente querida. Lá estava a engenheira Simone, o engenheiro Edson teve lá, o engenheiro Costa, o Edu Rossetti, meu colega, né, de faculdade, que ali começou a trabalhar, a gente começou a trabalhar lado a lado. E aí, essa carreira na Engeform tem sido uma jornada muito legal, porque primeiro ela é uma jornada de muito aprendizado. A gente tem, eu e o time da Engeform, a gente tem a sorte de ter os nossos 4 conselheiros que são mentores para nós, né? O Richard, o Ney, o Arnaldo e o Reinaldo, meu pai. Então, é muito legal que a gente tem esses 4 conselheiros em cima das 3 empresas, né? E aí, então, eu começo a reconstruir a minha carreira na Engeform, a reaprender a engenharia, a ganhar a confiança do time. Eles foram sempre muito abertos, Cris, para eu trazer assim, as iniciativas que vêm transformando a nossa empresa. Sim. Porque se eu voltasse de Nova York com um poço de coisas que eu vi lá, aprendi, depois fui fazer o programa de Harvard em 2010 ou 11, e de lá trouxe um monte de coisa, inclusive a vontade de fazer o coach com você. Se eles não tivessem a cabeça aberta para a gente testar as coisas, tentar fazer, errar e aprender, acho que a Engeform não seria essa empresa que no ano passado foi eleita a empresa número 1 do setor de engenharia e construção pelo valor econômico, junto com nomes como Gerdau, Banco Itaú, Ambev, Pão de Açúcar, que eram as empresas líderes do setor, né? O prêmio realmente que mostra a nossa forma de cuidar de pessoas, que é uma coisa que eu queria falar um pouco mais depois. O fato da gente ter realmente muitas mulheres na liderança, então em posição chave na nossa empresa, por mérito absoluto. Não, a gente não foi estrategicamente contratar uma mulher para esta cadeira. A gente simplesmente olha os currículos da mesma forma e tem encontrado muitas mulheres muito capacitadas e fazem um trabalho brilhante na nossa organização. E esses prêmios, Cris, como os outros que apareceram ano passado e esse que veio do IPO, eles vêm como consequência desse trabalho muito apaixonado pelo nosso propósito. Né? E a gente vem conseguindo materializar esse propósito a cada dia que passa. Hoje a gente comemorou nas mídias sociais que a gente assinou mais um contrato com uma PPP habitacional que vai trazer moradia para quase 10 mil pessoas na região de Ipiranga. Pô, isso é muito legal, gente. Trazer uma média de qualidade, projeto bacana, uma zona que permite isso, né? Então, assim, é o nosso propósito. Parabéns, eu vi essa divulgação hoje. Parabéns. Muito legal. Isso aí. Ô, André, e aqui você falou de um tema que me interessa bastante, eu diria, no sentido de dar ciência para o nosso público, de como é que essas mentorias que você mencionou, e qual foi o papel desses mentores, como é que eles te influenciaram, e como é que você hoje, André, já provavelmente se vê atuando como mentor, até porque eu tenho certeza que você já está pensando na terceira geração de Engeform, né? Então, terceira geração familiar, muito provavelmente, né? Como está assistindo aí? Estou vendo que ele está aí vendo a gente. Então, bacana. Então, me fala um pouco disso, desse papel da mentoria, tanto na sua vida, na sua formação, como na formação dos que estão vindo aí. Como é que isso acontece? Olha, Cris, é assim, nós temos todos aí que têm a oportunidade de participar de um programa de mentoria estruturado, temos que, assim, ir atrás disso com unhas e dentes. As experiências, não só dentro da Engeform, como do IPO, têm sido muito ricas. Aqui na Engeform, a gente estruturou realmente um programa onde os mais experientes têm a chance, dentro de uma agenda muito bem formatada e estruturada, trabalhar com os mentis que buscam nesses mentores soluções ou uma forma de questionar e ver uma outra forma de trabalhar as suas inquietudes. E esse programa também acontece, assim, é um dos programas de maior sucesso que nós temos lá no IPO, que é o programa de mentoria. No IPO, Cris, a missão do IPO assim, de aprender a vida inteira
os membros do IPO entre eles, trocando ideia e buscando outras formas de aprendizado. Essa é a missão do IPO. A gente seguir aprendendo sempre. E lá no IPO, Cris, quando me foi dada a primeira vez de ser um mentor, ser mentorado, eu optei em ser mentor para ver o que acontecia. E a sorte que eu tive foi que tinha um rapaz voltando de Nova York, chegando numa posição muito parecida com aquela que eu cheguei há 16 anos atrás. Então, ele tinha as mesmas dúvidas e queria saber assim, como é que eu vivia aquilo. E foi uma jornada muito gostosa e eu aprendi muito com o meu mentorado, sabia? É uma troca muito, muito valiosa, né? Eu diria, assim, pela minha experiência com o desenvolvimento de pessoas, que isso acontece regularmente, né? A gente ganha muito. Quando a gente faz essa entrega, a gente ganha muito, né? E é preciso, certamente, uma abertura muito grande para isso, né, André? Isso não acontece ao acaso, né? Tenho muita confiança. A Brigitte está participando de um programa de mentoria agora e também está muito contente com o resultado da mentoria dela, viu? Que bacana, é bom ouvir isso. Então, me fala um pouco agora de uma coisa que é a minha paixão na relação com a Ingeform, dentre outras, que é a gestão de pessoas na Ingeform. Como é que você descreve, como é que você apresenta, o que você fala sobre a gestão de pessoas na Ingeform? É que falar de pessoas é nosso pilar estratégico, né, Cris? Hoje é quase até uma coisa assim que você vê muito, mas na Ingeform isso é muito genuíno, né? A gente tem uma área de desenvolvimento humano organizacional muito bem estruturada, liderada pela Camila Prado, que você nos trouxe em Ingeform, pela Nath, junto com a Cris Varala, que hoje dirige essa área. Nós temos, por exemplo, um centro de educação e treinamento na Ingeform há quase 10 anos, no 8º andar de um prédio na Faria Lima, que tem uma agenda super intensa para a gente cuidar do desenvolvimento das nossas pessoas. Nós temos dentro dos nossos valores, um dos principais valores é a aprendizagem contínua. Dentro desse valor, a gente cria uma série de iniciativas ao longo do ano para poder fortalecer esse cuidado com pessoas. E acho que quando eu mais materializei, Cris, assim como a nossa empresa ela é diferente nesse sentido, foi quando a pandemia começou e a gente mobilizou aquele comitê de crise, que eu, por ter estado lá em setembro 11, em Nova York, já tinha vivido comitês de crise, e a gente foi na veia cuidar das nossas pessoas, muito ao longo do ano passado, garantindo que ninguém ia perder emprego, ninguém ia perder a renda, depois cuidando da saúde dos 2.000 e não sei quantos colaboradores que a gente tinha todos os dias trabalhando, porque a engenharia não parou, então a gente tinha que garantir a saúde deles, né? A saúde física e a saúde mental. E aí a gente investiu muito em como cuidar do nosso time. Programa de saúde em foco, palestras com diversos especialistas dos temas mais relevantes. E para nós é isso, Cris. Assim, a visão da Ingeform é ser uma empresa referência em gestão, desenvolvimento de pessoas que trabalham num ambiente saudável, Cris. Essa questão do ambiente saudável, que as pessoas da Ingeform, que passaram pela Ingeform, que estão na Ingeform, falam, aqui é um lugar gostoso de trabalhar, é um lugar que dá para ser feliz, sabe? Tem. Isso é curioso, isso é algo que eu vivi a experiência da relação com a Ingeform. Eu me lembro quando comecei a trabalhar com você na Ingeform, que tinha algo que te preocupava muito, que era a questão da entropia. O quanto da energia, do potencial de entrega, de produtividade que as pessoas perdem, que as empresas perdem por conta da entropia, né? Por conta de ficar olhando, gastando mais energia para resolver os problemas de dentro do que os problemas que dizem respeito ao que acontece para fora na relação com o cliente. E esse seu cuidado sempre também fez muita diferença, porque ele vinha como um estímulo, ele entra como um estímulo para que as pessoas percebam o valor que elas têm no resultado, na construção do resultado coletivo, né?
Não é a ação individual que mais tem valor, mas sim a ação individual dentro da construção do resultado coletivo, né? É por isso que o nosso modelo de premiação, por exemplo, né, ele vai lá pelo resultado do coletivo mesmo, né? O Exato. coletivo chegando no individual, né, da base da pirâmide lá para cima. Né? E aí, só concluir essa parte da visão, Cris, então a gente termina nisso, né? A gente então cuida de pessoas, gestão, ambiente saudável, e aí o resultado positivo para os nossos clientes, para a sociedade, para o nosso time e, por fim, para os acionistas. Eu acho que é uma coisa muito clara isso aí, Cris, fácil de medir. A Engeform consegue medir todo ano o quanto a gente está avançando na direção dessa nossa visão, né? Isso é muito, eu acho que isso é muito importante. É a Maíra que bateu aqui, ó, a palminha para a gente. A Maíra sabe do que você está falando, né? Isso. Ela que mede e controla. Sim. Né? Você sabe que eu tô com uma leitura muito gostosa, que é do nosso amigo Hugo e do Miguel Nizenbaum, que estiveram aqui comigo 2 semanas atrás. E o livro deles, ele tem o título de Os 5 Passos de um Caminho para o Sucesso Sustentável. E eu vou lendo isso e eu vejo muito do que eu vivi na Engeform com vocês dentro desses passos, né? E os 2 primeiros passos, que na minha opinião são os mais fortes, porque são os que impulsionam os demais, são o propósito e o significado. E como já fazia parte do plano para a nossa conversa hoje falar sobre isso, sobre propósito, sobre significado, as páginas do livro que eu li hoje me caíram assim como um mel, né? Foi uma delícia. E eu queria até comentar com você aqui algumas coisas que eu destaquei dessa produção deles, falando que um dos principais resultados relacionados ao significado no trabalho é a satisfação que temos por ele, né? E a afirmação que eles fazem com base em estatísticas, e eu sei que isso acontece dentro da Engeform, que existe uma relação direta entre significado e retenção de talentos. Porque o significado representa, nas palavras deles, a peça central, o coração do engajamento. Cris, que legal isso aí. Isso remete a talvez uma das grandes conquistas da Engeform aí, né? Quando iniciada com o Arnaldo, meu pai, o Richard e o Ney, e agora essa nossa diretoria, esse time de gerentes e gestores estão conosco, e o nosso turnover e o nosso índice de perda de pessoas é ínfimo. Mínimo. Comparado com o mercado e ainda mais quando a gente olha o nosso próprio setor, né? Exato. E eu sei que isso é muito verdadeiro na Engeform, por isso que eu quis mencionar, porque eu enxerguei muito da Engeform e das práticas de liderança da Engeform aqui, nessa leitura que eu estou fazendo, né? E, por falar em práticas de liderança, tem algo que eu gosto muito também, que eu sei que você pratica e que você treina o Engeform para isso, que é a liderança pelo exemplo. A liderança baseada em valores e a liderança pelo exemplo. Fala um pouquinho disso, André. Cris, eu vou voltar de novo nessa paixão, mas eu não sei se o Giovanni está assistindo a gente. Essa questão de cuidar da saúde das pessoas, né? Outro dia eu fui lá num canteiro de obra nosso, lá na Zona Sul, na Chácara do Conde, onde a gente faz aqueles conjuntos habitacionais, né? São mais de mil conjuntos habitacionais que a gente está entregando agora, Cris. E assim, eu faço a caminhada de segurança. Durante alguns anos, e acho que você talvez estivesse lá, saúde e segurança foi minha principal meta. Ao contrário da maior parte das empresas, que a principal meta do diretor superintendente é geração de caixa, EBITDA, crescimento assim, sabe, não. A minha meta número 1 é transparente no portal para todo mundo, ver todo mês, era relacionado à saúde e segurança. E aí, no sentido da gente se fortalecer esse nosso valor, eu comecei a fazer as caminhadas de segurança com o nosso time, para a gente cuidar da segurança do time lá na ponta.
De repente, como é que eu chego num cara que estava operando uma retroescavadeira e a máscara do cara não estava legal, Cris? E eu fiquei incomodado pela situação dele estar com uma máscara assim que não estava legal. E eu tinha uma extra no meu bolso. E eu fui lá e perguntei se ele aceitaria, né, trocar a máscara dele por uma máscara melhor. Olha só. Eu fiz isso super automático, assim, mas uma coisa super natural. Mas o Giovanni ficou super impressionado com esse fato de eu ter ido parar a máquina do cara, oferecido uma máscara, mas assim, eu não podia estar fazendo uma caminhada de saúde e segurança, com ênfase na saúde e segurança, e não fazer isso. André, eu não posso perder a oportunidade de falar, porque enquanto eu ouço isso de você, eu ouvi hoje relato de um presidente que vai visitar uma empresa e não nota as pessoas por quem ele passa. O presidente vai visitar uma determinada área da empresa, as pessoas se preparam para receber o presidente. Você já sabe disso, quanto é relevante para as pessoas estarem próximas do CEO, do presidente, ou mesmo dos diretores, porque essa mensagem vai para todos os que estão em posição de liderança. Né? E, de repente, a pessoa não ser notada, sabe? Dói. As pessoas que prepararam tudo isso sentem, isso dói. E o que você fez é o inverso. A pessoa adquire um senso de pertencimento, não só aquela pessoa a quem você se dirigiu diretamente, mas todos os que perceberam o seu gesto. Eu tenho uns exemplos que vou compartilhar meio rápido para não tomar tanto tempo. Aí eu cheguei numa outra obra e a gente chegou a fazer a rádio de reforma um tempo atrás, dava notícias nos canteiros, e aí alguém me apresentou um menino que cantava uma música que um filho meu adorava, aquela da Dona Maria, não sei o quê. E eu pedi para o menino gravar comigo, a gente fez um selfie. A gente fez um selfie cantando Dona Maria. Mas foi uma farra divertida. Mas, assim, práticas para liderança que eu posso compartilhar que eu faço, que eu acho que diminuem essa distância. Eu gosto de ligar para o time da reforma no aniversário. Falem o que falar, que eu não deveria estar usando meu tempo nisso. Eu gasto poucos minutos, ligo num horário que assim dá para ligar, dou parabéns, pergunto como é que tá, não sei o que eu gosto. Para mim é importante que meu time saiba que eu lembrei que era aniversário e, poxa, para mim eu sempre não vou parar de fazer isso. Eu faço o papo com Ava. Papo com Ava. Ah, que bacana. É uma iniciativa que a gente faz nos canteiros, na empresa, onde aproxima o líder André do time na ponta, do time no escritório, e o time se aproxima também. Com certeza. E ontem, eu fiz uma integração de 35 novos colaboradores sênior da empresa que entraram entre março e abril. E ao final daquele bate-papo gostoso de 1h30, um deles mais experiente falou: André, mas eu nunca vi uma empresa assim, eu trabalhei muita empresa, onde o CEO vinha aqui com a gente, bater papo, apresentar a empresa, perguntar se a gente estava feliz, porque não importa se as pessoas estão felizes na empresa. Eu não sei, eu nunca vivi isso aí. Então tá bom, seja bem-vindo à cultura da família de reforma. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns mesmo. André, olha, eu fico aqui com o coração partido, mas nosso tempo está encerrando, né? E, embora eu quisesse ainda falar de muita coisa, eu sei que todo mundo merece descansar, inclusive você, porque eu sei que hoje, antes do nascer do sol, você já estava de bike. Aliás, eu fiquei surpresa com algo que eu li hoje, são 45 quilômetros mesmo? É isso mesmo? Eu tenho 45 anos, mas ano que vem eu já vou mudar para 46. 45 quilômetros vendo o sol nascer às margens do Rio Pinheiros. Parabéns, isso é muito bacana. Então, eu acho que você merece descansar. Já tomei bastante do seu tempo. Mas você já deu um monte de pistas, já falou de um monte de coisa bacana, mas eu queria saber se você consegue deixar uma mensagem. Eu sugeri aqui 3 pontos que, na sua visão, sejam relevantes para que uma pessoa tenha sucesso na carreira. O que você diria? Eu acho que essa pessoa deve ser sempre curiosa, ela tem que ter vontade de aprender, coragem de
errar ao tentar fazer as coisas e, se errar, corrigir rápido. Acho que isso é uma questão muito importante. Eu estaria muito atento, Cris, às questões de comunicação hoje em dia. Ainda mais nesses tempos, Jô, que, assim, as pessoas têm mais dificuldade de escutar os outros verdadeiramente, Cris. As pessoas hoje têm muita dificuldade de estar num canto e, assim, ouvir e processar o que o outro está dizendo. Você já está preparando a resposta que você quer dar, sem nem ter entendido o que a outra pessoa falar. Então, assim, a comunicação é muito importante. Se você puder, tem que ser muito bom naquilo que você faz. Vai fazer? Faz que nem no nosso princípio. Assim, vai fazer, faz bem feito. Ou então não faz, né? Mas já que você decidiu fazer, faz bem feito, capricha, né? Que delícia, olha só. Então, ser curioso, ter vontade de aprender, uma comunicação com vontade genuína de ouvir, coragem de errar e fazer bem feito aquilo que você faz, aquilo que você se dedicou a fazer. Olha, Cris, não estou falando essa resposta, hein? Foi saindo aqui, Flávia, da minha orelha, assim, conforme a gente foi falando. Eu acredito sim, porque a minha convivência com você me permite dizer que eu acredito. E eu não tenho palavras para agradecer, fico com dó do tempo acabar, mas precisa acabar. E deixo aqui aberto para você um espaço, se você em algum momento quiser voltar, falar com o nosso pessoal de novo. Tem muita gente que precisa de referências, tem muita gente que busca no que espelhar, e você é uma dessas pessoas que vale a pena ter aqui com a gente. André, muito obrigada. Um prazer enorme, e assim, se eu puder ir embora dessa vida, não dessa live, ter me inspirado, feito a diferença na vida de muitas pessoas, eu vou em paz, eu vou feliz. Principalmente se meus filhos olharem para tudo isso que a gente construiu, esse legado que a gente deixou, e falarem, pô, isso aí que o papai fez foi muito bacana, e ele foi um super pai para nós, e é desse jeito que eu vou embora. André, muito obrigada. Agora, eu espero que você fique aqui muito tempo para continuar compartilhando essas histórias com a gente. Muito tempo mesmo. Eu sei que é plano, bem velhinho. Bem velhinho. E se precisar de ajuda para fazer um plano agora para 30 anos, já que o primeiro que nós fizemos foi para 10, conte comigo, tá bom? Obrigado, obrigado a todos que participaram. Obrigada a você, participaram. gente. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Boa noite. Eu tenho certeza que está todo mundo saindo daqui hoje com um pouquinho mais de energia e de saúde mental, porque é um banho de energia que a gente tem aqui com o André Buchan. Obrigada, André. Tchau. Um beijo para você. Tchau. Uma pizza de calabresa. Como é que é? O Renato está pedindo aqui para servir a famosa pizza de calabresa. Aquela pizza sua é tentadora, viu? É tentadora. Obrigado, Renato, por participar com a gente. O Cris, eu ia falar até por causa do Renato, porque você comentou. Quem puder, dá uma lida naquele livro do Simon Sinek, que em inglês é Start with the Why. Eu não sei se foi o Renato que me sugeriu o livro e eu fui ler, mas se o Renato não leu, gente, esse livro é muito bacana e tem muito a ver com a gente achar esse nosso propósito. Depois que a gente se conecta bem com ele, o resto vai muito bacana. Fluem, né? As coisas fluem. André, só para registrar, eu com essa nova atividade que comecei, eu tenho um propósito de contribuir para que as pessoas vivam mais felizes com as suas escolhas profissionais. É para isso que eu estou aqui, é para isso que eu trago gente como você, para dar essa contribuição, para que as pessoas façam escolhas que façam sentido na vida delas. Essa felicidade a gente encontra quando encontra sentido para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente faz, né? Legal, muito bom, Cris. E acho que você deixou você desempenhou um papel muito importante lá na Engeform, na materialização desse nosso propósito. E eu vi que o time da Engeform conseguiu participar a essa hora, depois de uma jornada longa conosco. Eu acho que esse time está muito comprado nesse propósito, e é por isso que a empresa está avançando aí nesse ritmo forte que a gente está avançando. Que bacana. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada a todos vocês. Beijo. Até a próxima. Tchau.